Olá, eu sou o Luiz Fernando e vou apresentar aqui a minha pesquisa sobre análise de satisfação econômica de latino-americanos com métodos Ensemble e abordagem interpretativa. O tema é na área de pesquisa operacional. Eu, Luiz Fernando, sou o autor principal, juntamente com Yasser, Elton, Bruno Samways, Rafael Henrique de Palma Lima. Todos nós somos da UTFPR, sendo que o Elton é da UEM. Primeiramente, a satisfação econômica abordada aqui no artigo possui uma alta complexidade de avaliação. Ou seja, ele é um tema que não é exatamente muito bem definido. Não há muitos fatores que consigam definir com exatidão se uma pessoa estará satisfeita ou insatisfeita economicamente. A própria definição de satisfação econômica é um tanto quanto maleável, por causa que a satisfação econômica em si não pode ser determinada por alguns fatores exatos. Apesar disso, ela possui uma alta relevância para a sociedade, sendo capaz de moldar acontecimentos políticos e definir os rumos de uma nação. Dessa forma, há também a possibilidade de utilizar modelos classificatórios e métodos ensemble para avaliar a satisfação econômica. Os objetivos dessa pesquisa são analisar os fatores causadores da satisfação quanto à economia de determinados indivíduos, no caso específico dos indivíduos latino-americanos. Dessa forma, nós vamos avaliar a eficácia dos algoritmos testados e explicação do método decisório dos melhores algoritmos. A preparação dos algoritmos envolveu a seleção dos dados, que envolve bases de Latino Barômetro de 2020, e o tratamento desses mesmos dados, junto com ferramentas utilizando a linguagem Python. Os algoritmos utilizados foram Random Forest, regressão logística, Naive Bayes, SVM, XGBoost e redes neurais. E foram utilizados os métodos Ensemble Hard, Soft Voting, Bagging, Stacking e Boosting. Além disso, utilizamos a ferramenta SHAP, que é o Shapley Additive Explanation, para avaliar o método decisório desses algoritmos. Primeiramente, fizemos a análise da acurácia após tratar os dados. Dessa forma, nós conseguimos saber quanto que foi a acurácia de todos os métodos e algoritmos testados. À esquerda temos o gráfico dos algoritmos classificatórios e à direita dos métodos Ensemble. Podemos ver de cara que as classes satisfeitas não tiveram tanta precisão quanto os insatisfeitos. Isso por causa que o número de satisfeitos era muito menor do que os insatisfeitos para toda a base e para todos os países. Isso também indica um caso específico da América Latina, em que a maioria dos indivíduos está insatisfeito quanto à sua economia. Dessa forma, preferenciamos algoritmos que obtivessem uma melhor igualdade de precisão entre satisfeitos e insatisfeitos. Dessa forma, escolhemos o Naive Bayes no gráfico à esquerda e o SoftVolt no gráfico à direita para realizar a análise dos principais fatores que definiram se um indivíduo é satisfeito ou insatisfeito quanto à sua economia. Dessa forma, o principal fator encontrado foi a democracia. Assim, pode-se ver aqui no gráfico SHAP que quanto mais democrática uma pessoa é, mais satisfeita quanto à democracia, mais ela vai tender a estar satisfeita quanto à economia de seu país também. Além disso, há alguns outros fatores, como a visão sobre o progresso do país, que aparece em ambas as algoritmos, e também o nível de interesse com a política, o nível de garantia da propriedade privada, e alguns outros casos, como as nacionalidades particulares, que envolvem a situação do país na época que a pesquisa foi feita. Por fim, a percepção econômica, ela conseguiu demonstrar a diferença entre os algoritmos testados. Assim, alguns algoritmos conseguiram sair melhor do que outros. Houve também a percepção clara do balanceamento entre as métricas, que influencia muito o desempenho de vários algoritmos, e o caso específico da América Latina, onde a maioria das pessoas estarem insatisfeitas quanto à economia. Por fim, temos aqui a ligação entre a democracia e a economia de dois determinados países, em que uma pessoa mais satisfeita quanto à democracia desse país também vai estar satisfeita quanto à economia desse mesmo país. Assim, deixo aqui meus agradecimentos ao grupo de pesquisa em otimização e mineração de dados da UTFPR de Londrina, do qual eu faço parte, e também um agradecimento à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a própria UTFPR, pela bolsa de estudos dada a um dos integrantes do grupo. Obrigado.